foi, eu acho, na No Balacada. Ela falou que foi. Foi, ela vai em todas as Ela vai em tudo de convenções. verdade. Tem Ela festa. Ai, eu adoro. Eu adoro isso. Acho que qualquer Pena que a mais. gente foi mal, né? Mas... Ela comentou, eu falei isso, ela falou, Casper, não A pode gente ficou em último lugar. Mas tudo bem. Superamos. Eles querem segundo, não ficaram? A USP? Porque ela me mostrou um vídeo deles comemorando o anúncio. Que aí Foi eles a querem segundo. FEA ficou em segundo. É porque lá as baterias são misturado. separadas. Ah, separado. Tem Tem FEA, um por ECA, instituto. Uma bateria por FEFELEST, instituto. cada um tem Ah, porque é o seu. muito gigante lá. É enorme. O nosso é um só. É muito gigante. Desse torneio principal, só tinham, né? Duas que eram particulares, que era a Casper e a SPM. O outro é tudo, tipo, USP, USP é um SCAR, monte. tudo. Assim, tá bom. Tá, mas tá bom, né? Tá, né? Tá, vamos quer que eu Não, vá tá, pra trás? Eu mais pra acho que tá frente? bom aí. Deixa só. As perguntas estão aqui. Você não quer ir mais um pouquinho mais fácil? Cada um, tá ligado? Tá. Porque Quer que eu fique mais a Roberta vai falar Quer que eu fique na que a gente frente, não assim, encaixou ó? o negócio. De frente. Acho que assim tá bom. Mais um meio. Isso. Tá no meio. Vou tomar cuidado pra não me mexer muito. porque Não, eu tudo mexo muito. bem. Tem espaço Não dos dois tem lados. problema, Tá tá no bom. espaço. A gente fez algumas perguntas, mas é mais pra você contar, assim. A gente queria saber mais como foi a sua experiência trabalhando na Abril, Tá. pra começo. E, primeiro, depois eu faço. Então, eu trabalhava no Terra e aí eu fui convidada para ir para Abril para um projeto que chamava Abril.com, que era justamente um projeto de internet, porque a Abril é super mega conhecida, renomada, revista, né? E aí eles não tinham um portal deles. E aí eu fui chamada porque eles pensaram nesse projeto para fazer um portal da editora Abril, que ia chamar Abril.com, e eu fui. Quando eu cheguei lá, já existia um projeto pronto, no ar, funcionando, com equipe própria. Então é assim, a nossa redação, a nossa equipe produzia os conteúdos igual às equipes das revistas. Então a gente que decidia o que ia fazer era como se fosse um site na internet, produzindo conteúdo próprio. Aí veio a ideia, veio a reformulação toda do Abril.com, de template, não só de linha editorial, mas de template, todo o design, todo o layout, tudo era uma coisa bem mais nova, com cards em vez de texto corrido, era bem mais moderno e tal. Só que a Abril, o problema da Abril é que eles não tinham confiança na internet, não era nem confiança, eles achavam que a internet não era o mercado deles. O mercado deles era de revistas. Então, eles não investiam dinheiro, eles não apoiavam, sabe? Então, assim, ó, desde cedo, desde quando a internet surgiu, as revistas viram que a internet era o futuro e pediam mais recurso para fazer um site apropriado para a revista. Então pensa, a Veja, a Capricho, a Placar, até a Playboy pediram mais verba para criar os próprios sites. E a editora Abril, desde lá no princípio, falou que não, que eles poderiam fazer o que eles quisessem, eles poderiam criar os sites deles, mas eles só tinham aquela verba que eles já destinavam para a revista. Então eles tinham que reorganizar para onde ia para eles criarem os próprios sites. Então algumas revistas que viram que são as revistas que tem mais tiragem, que já é um público mais moderno e mais para frente, que viram que esse era o mercado do futuro, investiram bastante nos sites. Então, essa Capricho é uma delas. A Capricho, a Veja e a Contigo, elas investiram muito no online. Então, elas tinham sites próprios nessa época que eles quiseram criar o Abril.com. Então, voltando para o Abril.com, o projeto novo era não ter mais uma equipe própria para produzir um conteúdo exclusivo do Abril.com. Era justamente aproveitar o conteúdo de cada site das revistas, dessas revistas que já tinham os seus núcleos formados, e inserir num mega portal que ia ser da editora Abril.
E aí, quando aconteceu isso, a equipe foi remanejada. Então, a editoria de entretenimento, por exemplo, que existia, foi para Contigo. A editoria de esportes foi para Placar. E aí, a de notícias foi para Veja. E aí, foi reorganizando. E cada revista, então, produzia o material para Abril.com. Só que, ainda assim, a Abril não dava grana para esses projetos online. Então, assim, desde lá atrás, o pensamento deles sempre foi revista. Na minha opinião, eles foram até amadores em não pensar no futuro, não se adequar às novas tecnologias e aceitar. Eles não aceitaram que estava vindo uma nova mídia que, em vez de destruir o negócio deles, como está acontecendo, era justamente para agregar. Para eles eram pioneiros no negócio, no jornalismo, ainda mais esse jornalismo de revista, que é uma coisa mais aprofundada, mais legal, com várias fotos, vídeos. Imagina eles fazendo isso na internet, sabe? Eles iam estourar, mas eles não tiveram a capacidade de pensar nisso, não foram visionários, foram extremamente atrasados. E agora o que a gente está vendo é isso que a gente está vendo. Cada ano ou a cada 2 anos tem um mega passaralho, que é como a gente chama, né, a demissão em massa na nossa classe. Esse ano, acho que foram 500 pessoas, não lembro se foi o ano passado 500 e esse ano 300, mas alguma coisa, 300 pessoas esse ano. Teve um corte muito grande, não foi ano passado, ano retrasado, que foi muita gente que foi quando eles extinguiram um monte de revista, um monte de título. E aí esse ano agora também tiraram um monte de título para ficar com os cabeças que foram justamente os que apostaram na internet, que se mantiveram lá, ainda estão em pé, né? Então, assim, na minha opinião, eles bateram o pé num projeto que não acho que vai morrer, não acho que nunca mais vai ter revista. Eu acho que vão continuar, as revistas, mas é outra proposta agora, né? Agora, se você quer uma coisa rápida, ainda mais com o celular, o mobile agora está muito. Agora, justamente, não é mais o online, é o mobile, que é a aposta de tudo, é onde todo o mercado está se voltando, porque uma porcentagem absurda de gente acessa a internet pelo celular ou pelo tablet, né, ou notebook. Notebook menos, porque notebook ele não conta como dispositivo móvel, né? Enfim, é o que eu acho que aconteceu. Eles demoraram para perceber a força, a potência que tinha o mercado digital e ficaram para trás, infelizmente. E esse site que você falou da Abril, que você trabalhou, ele foi pra frente ou eles Então, pararam? ele não existe mais. Quando as revistas... Quando o conteúdo era das revistas, né, era produzido pelas revistas, eles entravam no site, mas aí tinha um problema, entravam no portal, né, no Abril.com, mas aí tinha um problema técnico, que era justamente o publicador, o que a gente chama de CMS, né? O publicador online do Abril.com não era compatível com os publicadores de cada uma das revistas. Então tinha muitos bugs, tinha coisa que vinha cortada, tinha coisa que vinha grande demais, tudo junto, sabe? Quando vem aquele texto todo truncado, sem divisão de parágrafo, ou por exemplo, o conteúdo das revistas, o layout no ar, por exemplo, tinha algumas revistas que tem aquele olho, aquelas caixinhas, né, de destaque das aspas, quando você quer ressaltar um conteúdo na revista, ficava lindão. Quando chegava no publicador do Abril.com, desordenava tudo, ficava no meio do texto, uma bagunça, uma salada. E aí, assim, para arrumar, ia ser gasto um tempão da tecnologia. Então, o que eles fizeram? Eles apenas acabaram com o projeto. E agora, se você entrar lá... faz tempo que eu não entro lá, mas eu acho que a última vez que eu entrei, quando você clicava em entretenimento, ia direto para a página da Contigo, entendeu? Já não entrava no template do Abril.com. Eles facilitaram, né? Fizeram
Esporte Z pra Placar, Notícias Z pra Veja e aí ficou só uma casca mesmo, não tinha mais conteúdo, era uma casca só, conteúdos de entretenimento, tudo sobre entretenimento, a vida dos famosos e tal, ia pra Contigo. Ficou pra trás, infelizmente não rolou. E tinha tudo pra funcionar, ia ser quase que um Globo.com, se abriu, investisse, e o Globo.com é uma das maiores audiências da internet, se não for a maior, que eu acho que o Globo.com, não, eu acho que na Comscore, que é o que mede a audiência de internet, eles contam a Globo como um todo. Eu acho que o Globo.com não vem dividido, tem as divisões que eles fazem de entretenimento e notícias, que aí o G1 fica em primeiro, o G-Show fica em primeiro, mas quando pega entretenimento, que vem toda a Rede Globo, eles são campeões de audiência, assim. E pra mim, eu acho que a Editora Abril vacilou, eles tinham bala na agulha, sabe? Tudo bem, eles não tinham uma rede de televisão, eles tinham só a MTV, mas mesmo assim, com a MTV era uma fatia, um segmento jovem que eles tinham para entrar e eles podiam ter apostado e dado muito certo. Não, eles abriram mão, acharam que ia passar, que era uma onda e eles que ficaram para trás. Deixa eu ver o que mais tem aqui. E mais focado nessa crise que teve agora, né? Que foram muita gente demitida e tudo. Qual você acha que foi a principal causa dessa crise hoje? Então, além da crise, além da Editora Abril ter falhado nessa proposta, né, de não investir no digital, o próprio mercado digital está sofrendo um pouco por causa da crise econômica do país, da crise do mercado publicitário. Eu acho que isso conta muito, porque para de entrar anúncio, assim, ó, na nossa profissão é um ciclo, né, uma cadeia, assim, se você não dá de audiência, ou você não tem tiragem, você não tem um público que te lê, você não consegue vender anúncio. E se você não consegue vender anúncio, você não consegue contratar pessoas para fazer um conteúdo de qualidade para poder ter audiência. Então é uma roda que tem que se encaixar super bem e quando solta uma lasquinha ela já começa a desandar. E aí, com a crise do mercado publicitário, não foi só a Abril que perdeu, muito veículo de mídia perdeu bastante dinheiro, a crise econômica em geral do país, né, que tem ligação direta com a crise política e tudo que vem acontecendo desde a eleição da Dilma em 2014, fomos perdendo aporte financeiro. O jornalismo foi deixando de receber anúncio, o que eu digo é o anúncio em geral mesmo, anúncio de empresas que anunciam na internet, nas revistas, nos jornais e ajudam a sustentar o conteúdo gratuito que a gente oferece. E aí, infelizmente, isso foi diminuindo de uma maneira muito drástica, e a Editora Abril, principalmente, que já vinha numa onda de administração ruim, eles já não estavam conseguindo coordenar suas contas adequadamente, faltou um dinheiro, eles se viram na obrigação de cortar pessoal. E para vocês perceberem a crise que eles entraram, é uma crise tão profunda que as pessoas foram demitidas, não receberam um tostão de rescisão de contrato. Todas as 300 pessoas que foram demitidas agora, eles não receberam a rescisão que eles têm direito, de multa, de todos os anos que eles trabalharam. Eu acho que está diretamente ligado a uma má administração combinada com a crise no mercado, na crise econômica e política do país. Assim, eu acho que é por isso. Com essa queda que a Abril teve agora, como você acha que essa queda afetou e pode afetar ainda mais o cenário do jornalismo como um todo? Então, eu acho que
afetou demais, porque é um império que está se desfazendo e a gente está percebendo o que está acontecendo. Eu acho muito triste que isso aconteça com uma marca que era tão conhecida e tão forte, né, pra gente, agora está sumindo do cenário. Mas eu acho que o jornalismo sempre se reinventa, assim. Eu não acho que... Agora, por exemplo, o que está acontecendo são os conteúdos pagos online que a gente está vendo, né? A maioria dos jornais e veículos de mídia estão fechando parte do seu conteúdo, ou todo o conteúdo, porque acredita que produz um conteúdo de qualidade e que ele vale uma grana para você consumir. Então, se você acredita naquele conteúdo, por exemplo, eu acho que os colunistas do New York Times são maravilhosos e eu quero ler os conteúdos do New York Times. E eles foram um dos pioneiros nessa prática de fechar conteúdo. Então, eu acho que vale a pena eu pagar $5 ou não sei quanto custa, 5 ou 10 dólares para eu ter acesso a todo o conteúdo ou só o conteúdo de colunistas. Eu acho que isso ainda vai ser bem aprimorado, porque, por exemplo, Estadão, Veja, Folha, que já fecham conteúdo atualmente, como ainda está muito no começo, eles fecham tudo. Eles liberam 5 matérias ou 10 matérias que vocês conseguem ler no mês e depois você tem que assinar para ler. Eu acho que no futuro eles vão acabar liberando matéria por matéria, sabe? Então, assim, em vez de eu assinar o jornal, o digital, pagar, sei lá, R$60 por mês para assinar todo o conteúdo da Folha, eu vou pagar R$5 para ler essa matéria, porque essa matéria é a única matéria que me interessou hoje ou nessa semana e eu quero ler. Então, assim, eu acho que agora, o futuro é esse, assim, eles vão começar a cobrar por peça, por matéria, entendeu? Ou por editoria. Eu posso pagar um pacote de colunistas só. Eu só quero ler os colunistas, não me interessam as matérias, eu quero só a opinião dos colunistas. Então, para esse pacote, você paga tanto. Então, eu acho que isso vai ser aprimorado, entendeu? Eu quero só ler a editoria de política ou de economia, ou as duas juntas. Então, eu acho que isso vai ser feito, é o futuro, já está acontecendo, já deve estar sendo discutido isso. Na Europa isso já acontece. Então, assim, eu acho que o jornalismo vai sobreviver porque a gente precisa consumir notícia, a gente não pode não consumir notícia, não pode sobreviver lendo nota em Facebook ou Twitter e Instagram, embora eu acho que tem conteúdo de muita credibilidade nessas páginas. Mas se eu quero ler uma coisa mais aprofundada, uma análise, uma matéria gigante de turismo, por exemplo, aí eu vou procurar num lugar mais especializado. E aí eu acho que vai sobreviver porque tem gente que consome e vai continuar tendo, sempre vai ter. Então eu acho que esse é o caminho, os veículos cobrarem por produção. Não sei, o mercado continua apostando também na internet. O mercado financeiro, as marcas, elas não sobrevivem sem propaganda. E elas não têm só Facebook e Twitter para fazer propaganda. A própria televisão, elas fazem propaganda só se tem alguma coisa, só se aquele canal tem audiência. E só tem audiência se o canal oferece alguma coisa boa para a pessoa que ela queira assistir. Então, voltando de novo, é aquilo que eu falei, é um ciclo, né? Vai sempre existir. Mas no jornalismo de consumo, assim, eu acho que o futuro é esse, assim, você oferecer e pro usuário pagar por demanda, o que ele quiser ler, é como se fosse uma Netflix do jornalismo, sabe? Eu quero ler isso aqui, então eu pago por isso aqui, eu não vou pagar, apesar de que a Netflix também paga o serviço completo por enquanto, né? Mas eu acho que isso vai acontecer também na Netflix. Você paga por peça que você queira consumir. E outra coisa que
que muita gente, quando a gente entra, né, na faculdade de jornalismo, principalmente, a gente sempre imagina que a gente vai trabalhar numa grande redação, de uma grande revista, principalmente da Abril. Sim. Tipo, nós temos vários amigos que pensavam em trabalhar em várias das revistas que foram fechadas, principalmente. E você acha que ainda existe... Pera, deixa eu ver o foco da pergunta. Você acha que ainda existe essa vontade do jovem de trabalhar em uma redação de revista? Eu acho que sim, e eu acho que tem que existir. Eu não acho que vai existir uma redação para os novos jornalistas, vocês, irem sentarem. Eu acho que agora o negócio está caminhando muito mais para home office, por exemplo, esse modelo de trabalho de freela, uma coisa mais sob demanda. Então, assim, as redações vão começar a encomendar matérias, isso já é feito há muito tempo, sempre foi, e eu acho que agora vai ser feito com mais frequência, porque se a gente for pensar, o local de trabalho, ele custa muito dinheiro, né? Ele custa todo o aluguel do prédio, ele custa a água que a gente vai beber, o café eventualmente, a luz, o ar-condicionado, tudo isso custa muito dinheiro. Então, eu acho que é uma maneira de cortar os custos sem prejudicar a produção, sem prejudicar a oferta de conteúdo. Então, assim, eu acho que existem redações que não vão ser fechadas e vocês podem trabalhar nelas. Elas vão ser menores ou muito pequenas, de 4 pessoas, mas elas existem. Aqui, por exemplo, a gente trabalha numa redação, a gente tem 16 pessoas trabalhando aqui. É uma redação pequena, mas é uma redação. Agora, se você não for trabalhar numa redação de TV, por exemplo, que ainda é bem grande, eu acho que televisão não tem como não existir uma redação grande, na Editora Abril, eu acho que está caminhando para um modelo exclusivo de freelas, assim, uma rede de freelas, assim, sabe? Eu não sei se as redações da Editora Abril especificamente vão sobreviver. Eu espero que sim. Sinceramente, eu gosto muito de redação. Eu não gosto de trabalhar na minha casa, eu gosto de trabalhar no lugar, conversando com as pessoas, vendo pessoas, discutindo ideias, falando e depois sair para conversar sobre algum assunto que a gente queira. Eu gosto aí, mas tem muita gente que gosta de... Eu tenho inúmeros amigos que só trabalham em casa. Eles só produzem material e as matérias, os materiais que eles produzem ficam excepcionais. Cada um tem o seu estilo. Eu não gosto de trabalhar na minha casa. Até alguns dias, talvez, até gosto, mas todo dia ficar em casa não é muito meu estilo, assim. Eu ia ficar muito triste se todas as redações acabassem também, igual vocês, mas eu acho que não vai acabar. É bem possível, assim. O mundo precisa de jornalista. Precisa e vai precisar cada vez mais, porque a gente viu o que aconteceu nessas eleições com as fake news, que é uma coisa que a gente não consegue controlar, vai continuar existindo, e o nosso trabalho é esclarecer e mostrar que não é desse jeito que funciona. Calma, gente, isso aqui é mentira, isso aqui é verdade, é o trabalho do jornalista mostrar. Teve uma campanha muito legal durante as eleições que os veículos de mídia se juntaram para fazer, que foi o Comprova, que era justamente uma agência para esclarecer as notícias que saíam e o povo começava a compartilhar. Então, assim, pegava, essa é verdade, essa é mentira, essa é verdade, essa é mentira. Uma pena que não pegou tanto e não teve tanto efeito, né? Que as fake news engoliram, era muito, não tinha como você dar conta do negócio. Mas eu acho que cada vez mais vai surgir isso e tem que surgir e não tem como acabar, assim, não tem, vai continuar. Pra mim não acaba nunca, vai ter redação, vocês podem ficar tranquilos. Se não tiver, vocês abrem uma. Criam uma. E pelo lado da Abril, assim, você acha que, como eu posso dizer, que a Abril ficou muito um veículo muito conservador, vamos dizer assim, né? Uhum. Eles ficam muito no padrão. E por que você que trabalhou lá percebendo isso, por que você acha que ele se mantém tão conservador até hoje?
mesmo percebendo que não dá certo, o que não fez Então, eles na perceberem? verdade dá certo, né? Porque senão não tinha continuado. Ele só continua porque existe um público muito conservador. A gente acabou de eleger um presidente conservador, extremamente conservador. Um presidente de extrema direita. Então, assim, se mais de 50 milhões de pessoas no país votaram nesse presidente, é porque existe uma parcela que consome esse tipo de conteúdo, que acredita numa pauta mais conservadora e quer continuar consumindo. Então, eu acho que a Editora Abril aposta mesmo nesse segmento de jornalismo e vai continuar existindo, porque não existe nada que sobreviva se alguém não consumir. Então, é assim, a Globo só faz 3 novelas por dia porque tem um público que consome. Tem um público muito grande que consome novela. Então, assim, tudo que é feito, a Record tá fazendo agora novela bíblica porque tem um público que consome esse conteúdo. Então, assim, tudo que a mídia produz ou faz é porque tem alguém que consome aquilo. E se não consome, acaba. Aí acaba. Agora, a Veja, que é uma revista muito conservadora, ela sobrevive até hoje porque existe um público que é fiel e acredita na pauta dela, entendeu? Da mesma maneira que existe um público que acredita na pauta da Piauí ou da Carta Capital, que são umas publicações mais de esquerda, mais com uma pauta mais aberta, né, de inclusão e tal. Não estou falando que a Veja não defenda a inclusão, mas eles são realmente mais conservadores. Então, assim, todo veículo só sobrevive porque existe demanda, porque existe um público que consome. Senão, ele deixa de existir. Não tem como você trabalhar para ninguém. Não tem como. Você só pode trabalhar se alguém estiver recebendo o seu trabalho, entendeu? E aceitando e gostando, e sei lá, compartilhando e comentando. Só assim. E se você pudesse, mais resumidamente, definir qual você acha que vai ser o futuro da Abril daqui pra frente? Vendo o cenário político, o cenário econômico, incluindo tudo assim. Então, assim, a curto prazo, para começar, eu acho que eles vão entregar aquele prédio da Marginal rapidinho, porque é um prédio muito gigante para pouca gente. Eu acho que eles vão para um outro lugar físico de trabalho, vão continuar existindo, vão continuar com as marcas deles. Talvez eles cortem mais algumas revistas. Eu acho que eles estão agora eles acabaram de fazer o reajuste, né? Eles acabaram de fazer o remanejamento de cortar várias marcas e com certeza existiu um planejamento para eles mantiverem essas marcas que eles mantiveram. E aí, essas marcas, algumas vão ficar para sempre, porque elas já estão bem consolidadas mesmo. A Veja é uma delas, a Capricho é outra que eu não consigo enxergar a Capricho acabar. Não sei, posso estar errada, porque o jovem hoje consome muito mais coisa digital, informação digital, do que revista, mas a Capricho fez um ótimo trabalho digital. Eles têm um site muito bom, eles têm blogs, vlogs, contas, perfis no Instagram e no Facebook que estão ajudando a manter a revista. Então essas marcas eu acho que elas ficam. A Placar, que é bem consolidada em esportes. Agora, as outras menores, por exemplo, tem uma que ficou lá, que é a Você S.A. Você S.A. e a Exame, elas são bem parecidas, assim. Na verdade, uma é mais popular. Uma é mais pro seu bolso, né? Uma economia mais pra pessoa e não uma macro. Eu acho que elas têm um prazo. A Abril pode ter... Eu tenho certeza que algum planejamento foi feito. Então, algum estudo foi feito. Essas marcas aqui, o prejuízo delas é tanto, lá. Essas aqui ainda conseguem se pagar, mas elas só conseguem se pagar, elas não estão dando lucro. Então, vamos dar, sei lá, 3, 6, 1 ano para essas marcas provarem, mostrarem se elas continuam
conseguem se manter e conseguem dar lucro, ou se a gente também vai ter que juntar, fundir ou acabar definitivamente com elas. Então eu acho que Abril não vai acabar, eu acho que não tem como acabar. Se acabar é porque teve uma administração catastrófica mesmo, não tem, foi uma administração ruim, a gente tá vendo que foi, mas não acho que acabe. Acho que eles têm força, eles têm nome, eles têm uma marca, eles têm contatos, eles têm prestígio, eles ainda têm. Então eu acho que eles conseguem sobreviver com as marcas líderes que eles têm, e de repente agora, como a equipe é reduzida, conseguir também nessas marcas menores que eles mantiveram engrenar, que aí eu acho que dá pra melhorar. E eu acho assim, eu não consigo saber exatamente como vai ser o novo governo. E isso também, a gente depende bastante do governo para saber como que vai ser todo o mercado, não só de jornalismo. Então, assim, eu acho que o novo governo agrada o mercado. Eu acho que o novo governo agrada a economia. A economia está reagindo de uma maneira positiva. Com a economia reagindo positivamente, consequentemente, a gente também vai conseguir recurso para o nosso ramo. E aí eu acho que Abril também consegue e sobrevive. Assim. Vamos ver como vai ser ano que vem. Ano que vem, acho que os 6 primeiros meses de governo vão ser bem decisivos, assim, pra gente ver como vai ficar. Assim. Se vai dar uma guinada para cima ou para baixo. Espero que para cima. Esperando. A esperança é a última que morre. Bom, acho que é isso, né? Tá bom. Tá bom?